A gente vai falar hoje sobre história do Brasil, sobre o período colonial brasileiro. Logicamente, a gente não vai falar tudo sobre colônia, porque... Tá conseguindo ver, né, Rodrigo? Porque pra mim aqui a minha imagem sumiu. Mas se você estiver vendo aí, pra mim tá bom. Você vai me falando aí, tá, Rodrigo? A gente fala da história do Brasil. Logicamente, a gente não vai falar de tudo, que o período colonial brasileiro é enorme. Mas a gente vai falar sobre as coisas principais, né? O início do processo de colonização e um retrato geral da primeira metade da colonização, ali no século XVI, antes de chegarmos no período da mineração. Fala, Marcelo. Tá? Então é isso que a gente vai falar hoje. Bom, eu queria ver aqui, se eu fizer assim, será que vai? Porque o negócio sumiu ali. Deixa eu fechar isso aqui. Ué, peraí. Fala, Ederson, tudo bem? Boa noite. Direto de Brasília? Uai, o que aconteceu aqui no Facebook? Não tô sabendo usar o Facebook, não. Você ainda tá me vendo, Rodrigo? Acho que não, né? Seja bem-vindo. Tô começando. Então, vamos lá. Eu acho que no Facebook travou geral. Bom, vamos lá. Vamos continuar. Depois eu vejo isso. Então, como eu estava falando, a gente vai falar sobre o quadro geral da colonização brasileira. Logicamente, vai ficar faltando ainda muita coisa. Rodrigão, se você não estiver conseguindo me ver no Facebook, vem aqui pro Instagram, pô. Tu já sabe como é que usa? Vem pra cá. Então, a gente vai dar um quadro geral. Bom, o período colonial brasileiro começa em 1500, como todo mundo sabe, né? A chegada dos portugueses aqui na América. E relembrando a última aula, que foi há 2 semanas atrás, né? Antes dos feriados, aí, daquela semana cheia de feriado, a gente falou exatamente isso, né? De que essa falácia de que, na verdade, os portugueses chegaram aqui no Brasil porque se perderam no oceano, né? Agora voltou ali o Facebook. Que se perderam no oceano e aí bateram aqui na América e descobriram esse Brasil de repente. Isso é uma grande falácia, né? Até porque a gente viu na aula passada que o Tratado de Tordesilhas, ele é anterior a 1500, né? Então, os portugueses, né, principalmente a frota de Pedro Álvares Cabral, quando vem para o Brasil, eles vêm sabendo, eles não conhecem o território, mas eles vêm sabendo, eles vêm numa missão de conhecer o território que lhes fazia parte, fazer aqui as primeiras ações de reconhecimento do território e ir lá para as Índias, beleza? Então, por conta da frota de Cabral ter feito esse caminho, né, Portugal, Brasil e as Índias, é que durante muito tempo, e até hoje algumas tias lá do primário ensinam dessa forma, né? De que os portugueses fizeram uma volta maior no oceano e bateram na América. Isso é uma falácia, isso não existe. Eles vieram para cá propositalmente. Bom, mas aí o que acontece? Para a gente entrar no nosso bate-papo de hoje. Acontece o seguinte, os espanhóis, quando chegaram na América, eles descobriram de cara ouro e posteriormente prata. 2 metais muito importantes para a economia, importantes até hoje, mas para a época mais ainda. Oi, Bia, tudo bem? Mais ainda, porque a gente estava exatamente, né, naquele início de processo de mercantilismo, de metalismo, de importância de acúmulo de ouro e prata nas economias dos estados europeus, né? Enfim, então encontrar ouro e prata na América era muito importante.
portugueses, quando chegaram aqui na costa brasileira, não encontraram de cara ouro e prata, né? Ao mesmo tempo, ter uma terra, colonizar uma terra, para você ter como uma fonte extra de receita é importante. Então os portugueses chegam aqui em 1500 e depois vão vir várias outras frotas, né, aqui pro Brasil, não só de Pedro Álvares Cabral. E você começa a pensar, os portugueses começam a pensar o que fazer nessa terra. Porque vamos lembrar o seguinte, em 1500, os portugueses estão no início do processo de exploração da rota comercial para as Índias, passando pelo périplo africano, passando lá pelo Cabo da Boa Esperança, que era o Cabo das Tormentas, né, e que virou o Cabo da Boa Esperança. Então os portugueses eles tinham, ao finalzinho do século XV, com Vasco da Gama, finalizado esse processo, né? E estavam lucrando com esse comércio com as Índias. Quer dizer, os portugueses estavam com essa frota, monopolizando essa rota comercial pela costa africana, levando produtos das Índias para a Europa e lucrando muito com isso. E o Brasil, num primeiro momento, ele estava num segundo plano. Ele estava assim, essa terra é importante, preciso fazer alguma coisa com essa terra, preciso lucrar com essa terra, mas o mais importante agora é a minha rota comercial com as Índias. Então você tem isso. Bom, mas de qualquer forma, vamos lembrar o seguinte, o Tratado de Tordesilhas ele é um tratado entre Portugal e Espanha, entre as duas coroas hispânicas, né? Ibéricas, né? Agora, Inglaterra e França, principalmente, e outros países, não tinham nada a ver com essa história, não estavam nem aí para essa questão do tratado entre as duas coroas. Então, elas vão se lançar também ao oceano, Inglaterra, França, né, Bélgica, Holanda, enfim, mas um pouco depois de Espanha e Portugal. Então, Portugal também sabe que, apesar de não ter um interesse comercial de cara naquelas terras, ele precisa proteger aquele território de invasões de outras nações, naquele momento, principalmente da França, que já começava a se aventurar no oceano e que já começava a vir aqui para esses territórios, né? Que a gente depois vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, então, a gente tem na história do Brasil o primeiro período que vai de 1500 a 1530, que é o período pré-colonial. Durante muito tempo também, estudou-se enfim, alguns professores, enfim, ainda falam dessa forma, mas também já caiu por terra, de que durante 30 anos... Oi, Clara, tudo bem? Que durante 30 anos Portugal não teve... Oi, Cris, tudo bem? Que durante 30 anos Portugal não teve interesse no Brasil, esqueceu isso aqui, deixou largado, e aí depois de 30 anos lembrou, oh meu Deus, ali aquele pedaço de terra, boa noite, Cris, preciso ir lá fazer alguma coisa e tal. Isso é uma baboseira, isso não existe. Desde 1500, Portugal tem interesse no território brasileiro, mas, como eu já falei, o mais importante naquele momento era o comércio com as Índias, era o monopólio da rota comercial contornando a África, tá? Então isso era o mais importante. Bom, mas eu não posso deixar a terra, que teoricamente eu tenho direito pelo Tratado de Tordesilhas, completamente vazia. Salve, tudo bem? Então, Portugal vai mandar para cá algumas frotas de tempos em tempos e vai começar a construir aqui algumas feitorias, que a gente já falou na última aula, que os portugueses já tinham essa experiência na construção de feitorias no litoral africano. E ele vai fazer a mesma coisa aqui no Brasil para, enfim, para três fatores principais, né? Proteção do território contra invasões estrangeiras, principalmente dos franceses. 2, ser um entreposto comercial, você ter água, ter alimentos para os navios chegarem aqui e poderem ter uma estrutura mínima, né? Depois de
Na época, a média era mais ou menos 2, 3 meses de viagem. Depois diminuiu um pouquinho, ficou 1 mês e meio de viagem de Portugal até o Brasil com as caravelas, né? E terceiro, exatamente esse contato com as nações indígenas, igual os portugueses faziam na costa africana. Então, na verdade, o Brasil ele vai ser, nesse primeiro momento, uma experiência que os portugueses já tinham na costa africana. Então, por isso que a última aula que a gente falou é importante, para a gente entender, né, como é que se deu esse processo. Essas feitorias, esses poucos portugueses que ficavam aqui também, tinham como objetivo procurar riquezas. Como eu falei, a primeira fonte de riqueza procurada é ouro e prata, porque eu estou no auge do mercantilismo, e Espanha encontrou ouro e prata aqui na América, né? Então, Portugal também vai tentar. Não vai conseguir, não vai encontrar num primeiro momento, e aí vai ter que ver o que outro tipo de riqueza aquela terra poderia dar. Num curto prazo, os portugueses descobriram o pau-brasil, que você tinha uma vasta plantação de pau-brasil ali mais ou menos ali da Bahia e se estendia até mais ou menos onde hoje fica Cabo Frio, aqui no Rio de Janeiro, né? Então toda essa costa, né, da Bahia até Cabo Frio, você tinha muita plantação de pau-brasil. E o pau-brasil, por ser uma madeira vermelha, ela tinha um certo valor na Europa, porque não existia tintura vermelha para tecido na Europa. Então o pau-brasil ele era utilizado para tingir tecidos na cor vermelha. E isso era razoavelmente bem remunerado na Europa, né? Tinha um lucro interessante. Apesar de não podemos esquecer, para Portugal, naquele momento, o mais importante economicamente era o comércio com as Índias, era a rota pelo litoral africano, lá passando, né, pelo Cabo da Boa Esperança, ou pelo Cabo das Tormentas, né? Mas, de novo, o Brasil precisava gerar algum lucro, por menor que fosse, que pelo menos pagasse os custos, né, dessas investidas, as expedições todas que Portugal mandava para cá, né? E aí, esse comércio do pau-brasil, ele vai ser feito, primeiro, ele vai ser feito pela burguesia portuguesa. Isso também é legal a gente pensar, a gente começar a ver alguns detalhes, porque na aula de hoje, fala Emanuel, na aula de hoje eu vou falar várias coisas que vocês já estão cansados de saber, já estão carecas de saber, coisas muito famosas na história do Brasil, mas às vezes tem alguns detalhes que passam despercebidos. Eu não entendi o nome. Acho que está abreviado o nome. Oi, boa noite. Bom, então, por exemplo, a gente fala muito assim, né? Não, porque os portugueses, não, porque os ingleses, porque o Brasil, porque... Né? E a gente fala dos países quase como se fossem pessoas quando a gente está estudando a história do Brasil, né? Boa noite. E não é bem assim que funciona, né? A gente fala de países como se fossem pessoas, mas os países não são pessoas. Os países são uma estrutura... Oi, Eline, tudo bem? Os países são estruturas estatais, e não só estruturas estatais, são estruturas também, né, políticas estatais, são estruturas burguesas, estruturas privadas, né? E Portugal vai se utilizar muito da sua burguesia, né, do seu empresariado, para colonizar o Brasil, né? Oi. Então, o comércio do pau-brasil, nesse período pré-colonial brasileiro, ele vai ficar sob o monopólio de uma burguesia portuguesa, né, que vai receber do Estado português. Então o Estado ele investia as expedições e tal, mas quem fazia o comércio do pau-brasil era uma empresa portuguesa, que logicamente pagava uma série de impostos, tributos para a coroa portuguesa. Isso é importante porque a gente falou também na última aula, 2 semanas atrás, que Portugal está quebrado. Portugal não está bem das pernas, então Portugal não tem dinheiro sobrando. Portugal está investindo pesado no comércio com as Índias, lá pelo périplo africano, né, e está precisando colonizar essa terra, que ele tem direito através do Tratado de Tordesilhas, mas que não é barato. Bom, e aí, esse comércio com o pau-brasil,
E quem vai ter o monopólio do comércio? Fala, Flávio. Quem vai ter o monopólio do comércio do pau-brasil é um cara famoso chamado Fernão de Noronha, né? Fernão de Noronha, burguês, português, judeu convertido ao catolicismo, que vai ser o responsável pelo comércio do pau-brasil. E ele vai se utilizar de mão de obra indígena de que forma? Através do escambo, que também era algo que os portugueses já conheciam e já faziam na África, na costa africana. Né? Então, basicamente, essas pequenas feitorias, esses poucos portugueses que ficavam no Brasil nesse momento, começavam a se relacionar com essas nações indígenas e faziam uma troca. Enquanto os índios, né, retiravam a madeira do pau-brasil para os portugueses, porque aquilo tinha um valor na Europa, mas não tinha um valor para aquelas nações indígenas, os indígenas recebiam coisas que para eles tinham muito valor, mas que para os portugueses na Europa tinham pouco valor. Principalmente são objetos de metal, objetos de ferro. A gente tem uma historinha que algumas pessoas ainda falam, algumas pessoas ainda acreditam nisso, e alguns professoras de primário ainda trabalham com essa ideia de que o índio trocava pau-brasil por espelhinho, né, e tal, porque o índio ficou fascinado em ver a própria imagem refletida. Gente, isso é uma baboseira, né? Porque isso passa uma ideia de que o índio era idiota. E o indígena não tinha nada de idiota e não tem até hoje, né? Na verdade, até tinha espelho também, mas o principal dessa troca eram peças, objetos variados de ferro, de metal. Porque a maioria, se não todas, eu não vou falar todas porque eu posso errar, eu não quero cair no erro, mas a maioria das sociedades indígenas que existiam aqui no Brasil, né, principalmente no litoral brasileiro, não possuíam o conhecimento da metalurgia, né, então eles não tinham objeto de metal. Então o objeto de metal era importante para os indígenas. Então é legal a gente pensar o seguinte: a gente conhece a história sempre por um ponto de vista europeu, eurocêntrico. Então a gente tem essa ideia de que o português foi espertão sobre os índios, né? Ele pegou coisas que não valiam nada na Europa e deram para os indígenas, que eram os bobões, e aceitaram garfo, espelho em troca de madeira, e os portugueses lucraram muito com isso. Isso é uma visão altamente eurocêntrica, porque na verdade a gente tem que tentar olhar a visão das duas sociedades, que eram sociedades muito diferentes uma das outras. Então, ao mesmo tempo que os portugueses pegavam coisas que para eles tinham um pequeno valor e trocavam por coisas de muito valor, que no caso era o pau-brasil, os indígenas faziam a mesma coisa, só que ao contrário. Né? Eles davam para os portugueses algo que para eles não tinha muito valor e recebiam dos portugueses algo que para eles tinha valor naquele momento. Né? Então é importante a gente visualizar a história com esses dois pontos de vista. E aí, o mais importante para mim do período pré-colonial não é esse comércio do pau-brasil. O mais importante é a gente entender que de 1500 a 1530 foi um período onde Portugal estava criando o seu projeto colonizador. Portugal chega no Brasil, não encontra ouro e prata num primeiro momento, vai valorizar, né? Ele vai deixar como principal o comércio com as Índias, sem tirar o olho do Brasil. Vai fazer o comércio do pau-brasil para tentar lucrar alguma coisa. Não era muito, mas era alguma coisa. E vai começar a pensar num projeto. Como colonizar essa terra? Né? Como? Então, que a gente chama de projeto colonizador. E tem uma outra coisa. A França, como eu falei no início da aula, ela já tinha expedições tentando invadir o território brasileiro. Então era importante para Portugal ocupar... Fala, Carlos. Era importante para Portugal ocupar esse território por conta do princípio latino do uti possidetis, que nada mais é do que a posse da terra. Quer dizer, a terra pertence àquele que a ocupa, àquele que a faz ser produtiva. Então Portugal, enquanto ele está ali só nas feitorias trocando madeira, ele não está ocupando a terra. Então ele pode... Boa noite. Então ele pode perder essa terra. Né? O uti possidetis era uma coisa muito comum na Europa.
em termos de disputas de território. Então, o português precisava pensar num projeto colonizador. Bom, isso vai se aprofundar a partir de 1520. 1520 eu tenho a derrota dos turcos otomanos em Constantinopla. E essa derrota vai liberar a rota comercial terrestre para as Índias, fazendo com que os produtos portugueses baixassem de valor. Porque as nações que dependiam de Portugal ou dos italianos para receber os produtos vindos da Ásia, vindos das Índias, passaram a poder ir direto por terra a partir de 1520. E aí, a partir de 1520, o projeto colonizador português vai se acelerar até 1530, quando os portugueses, de fato, começam a colonização aqui no Brasil. Bom, e aí, como eu falei, Portugal não estava nadando no dinheiro. Portugal não tinha dinheiro para pegar um território desse, que na época era muito menor do que é o Brasil hoje, mas ainda assim já era muito maior do que é Portugal. Então um território muito maior do que o Estado português. E a coroa portuguesa não tinha dinheiro para colonizar tudo. Então ela vai se utilizar de uma ideia que também não era inovadora, porque Portugal já tinha essa experiência na África, como eu falei. A aula passada é muito importante para entender a aula de hoje. E ela vai lançar o projeto das capitanias hereditárias. 14 capitanias hereditárias. Vai pegar o território, aquele litoral brasileiro, vai dividir em 14 faixas de terra, né? E vai doar esse pedaço de terra para um donatário, quer dizer, para uma pessoa rica portuguesa, uma grande maioria burgueses, pessoas de muito dinheiro em Portugal, para que elas sim fizessem um investimento de ocupação dessa terra e a coroa ganharia através de tributos que seriam pagos para a coroa, né? Mas a exploração da terra se daria através desse donatário, dessa família rica portuguesa. O donatário, ele recebia recebia dois documentos muito importantes para esse processo. Primeiro era o que vai dar o nome a ele, que é a carta de doação, que era exatamente o documento que dizia quais eram os limites da terra que ele estava recebendo e como é que ia funcionar essa doação. Na verdade, era uma coisa meio complexa, é difícil para a gente entender isso hoje, mas basicamente como é que funcionava? A capitania hereditária ela era doada ao donatário, e o donatário ele tinha direito àquela terra de forma até morrer e passando para os herdeiros. Por isso que era a capitania hereditária. Então, ela não saía da mão daquela família nunca. Mas, ao mesmo tempo, aquilo não era uma propriedade privada. Não sei se deu para entender. Na prática era, né? Mas, assim, no papel, a terra era da coroa portuguesa, mas os donatários tinham direito hereditário, né, ad aeternium, sobre a terra, né? Claro que eles tinham que obedecer a algumas coisas, eles tinham sobre a terra alguns direitos e alguns deveres, que exatamente estava no segundo documento, que era o foral. No foral, que era o documento mais importante, que era o documento exatamente onde se descrevia, né, direitos e deveres que o donatário tinha sobre a terra, o donatário ele tinha uma série de questões. Ele podia fundar vilas, ele podia, como é que se diz? Criar os engenhos, né, os primeiros engenhos. Ele podia escravizar, né, fazer a questão do trabalho escravo. Daqui a pouco eu vou falar sobre escravidão, mas não é agora. Enfim, ele tinha uma série de direitos. Ele tinha direitos de receber parte dos tributos, ele tinha direito de nomear, né, de dividir o seu território em 6 marias, que eram pedaços de terra que ele doava para outras pessoas explorarem economicamente essa terra. E ele tinha alguns deveres, né? Pagar os tributos à coroa portuguesa, proteger a terra, ocupar a terra, né? Como é que se diz? Criar população ali para aquela terra. O donatário também era responsável por criar um organismo administrativo para a sua capitania, né? A questão do funcionamento das leis.
e etc, 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 tá? E aí a Seis Maria, que eu acabei de falar, ela é muito importante. Gente, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, pode me interromper, tá? E me mandar pergunta. Não tem problema, não. Voltando. As Seis Marias, ela é muito importante para a história do Brasil, né? Através dessas Seis Marias, que eram pedaços de terra das capitanias doadas para outros portugueses que queriam vir para o Brasil para construir a vida aqui nessa nova terra e explorar essa terra economicamente, ela vai ser muito importante porque ela vai se tornar uma grande característica na história do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, a Seis Maria, dentro da legislação brasileira, ela vai durar até a monarquia. Se não me engano, a Seis Maria só cai com Dom Pedro II. E já assim, no meio do governo do Dom Pedro II, que ele acaba com essa ideia das Seis Marias. Né? Então você tinha o Estado fazendo doação de Seis Marias, que eram latifúndios, né? Grandes pedaços de terra, até o século XIX. Então olha quanto tempo durou dentro da legislação brasileira as Seis Marias. E, só para vocês terem uma ideia, gente, o latifúndio brasileiro, que é uma grande discussão na história do Brasil, existem até hoje alguns latifúndios, algumas grandes fazendas, alguns pedaços de terra que são originários dessas Seis Marias. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer com isso que existe latifundiário brasileiro que é herdeiro hoje, 2020, século XXI, que é herdeiro de Seis Marias que foram dadas lá no século XVI, XVII, XVIII. E eles são donos dessas terras até hoje. Né? Então isso é uma coisa que é importante a gente pensar sobre esse processo da terra no Brasil, sobre a questão da reforma agrária e etc. Bom, mas esse não é o foco da nossa aula. Bom, essas Seis Marias, que vão ser onde vão nascer os engenhos, né? Elas vão ter praticamente 4 tipos de exploração comercial. 3 de agricultura, cana-de-açúcar, que vai ser o principal, né? O principal produto da economia brasileira, o algodão, o tabaco e, sem ser agricultura, a pecuária. Tá? Vão ser as 4 principais formas de exploração econômica. Quem faz a fofoca completa não tem o nome, Clara. Não tem o nome. Mas eu já pesquisei sobre isso, só que faz alguns anos, eu já não me lembro mais nomes. Mas dá pra pesquisar, pô. Dá pra pesquisar. Bom, só que nem tudo são flores nessa história. Porque apesar do modelo, trabalhamos com nomes, não tenho nomes para dar, né? Senão vai que eu apareço morto aí amanhã, né, claro? Não posso, né? Não posso correr esse risco. Bom, nem tudo são flores, porque assim, apesar desse processo da Seis Maria, dos engenhos, já ser uma prática que era comum para Portugal na África, e ele vai implementar aqui no Brasil, as capitanias hereditárias não deram certo. Né? Basicamente, a historiografia diz que o projeto de capitanias hereditárias fracassou e só 2 capitanias prosperaram, que foram as capitanias de São Vicente e Pernambuco. Na verdade, há uma interrogação aí na história, porque já existe uma historiografia mais moderna que diz que a capitania da Baía de Todos os Santos também prosperou, e prosperou até mais que a de São Vicente. Então, na verdade, aí a gente fica nessa de 2 a 3 das 14, de 2 a 3 prosperaram e as outras 11 ou 12 não. E mesmo as que prosperaram, dessas 3, vamos trabalhar com 3, né? São Vicente e Bahia prosperaram durante algum tempo, mas não muito. A que mais prosperou mesmo foi Pernambuco. Né? Pernambuco vai ter realmente um destaque entre as 14 capitanias, mais do que São Vicente e Baía de Todos os Santos. E aí, como eu falei, as capitanias elas eram exploradas por mão de obra privada. Né? Os donatários eram, a maioria deles, burgueses, portugueses. E por que fracassou? Porque era muito caro, né? Então esses caras, apesar de serem ricos lá em Portugal,
eles começaram a ter medo de investir o dinheiro deles em algo que eles não tinham certeza que ia gerar um retorno, né? Oi, Carla, tudo bem? Então eles não tinham essa certeza, ainda mais porque as notícias chegavam em Portugal de invasão dos indígenas, né, destruição dos primeiros engenhos. Então era um gasto muito grande e muitos desses donatários resolveram abandonar. Alguns desses donatários nunca chegaram nem a pisar aqui no Brasil. Eles receberam a carta de doação e ignoraram, deixaram para lá, né? Por isso que a coisa não foi. E segundo, gente, a gente já tinha nesse momento a viagem Portugal-Brasil, ela durava em média um mês e meio de caravela. Então, quando você tinha problemas aqui no Brasil, você precisa mandar uma informação para Portugal, que às vezes era um problema que só o rei podia resolver. Aí você imagina, gente, a notícia ela vai um mês e meio. O rei recebe a carta, resolve o que tem que resolver e manda a resposta. Mais um mês e meio. 3 meses depois, meu irmão, o problema já acabou. Ou você já foi engolido pelo problema, né? Dependendo de qual seja o problema. Então, assim, essa comunicação com a coroa era muito complicada. Então era caro, a comunicação era complicada, os donatários não tinham garantia de nada. E aí muitos vão abandonar e o projeto de capitanias vai ser um fracasso. Até que em 1548, quer dizer, 18 anos depois do início desse processo de colonização de fato, Portugal resolve instituir aqui no Brasil o governo geral. Quer dizer, resolve colocar aqui no Brasil uma estrutura administrativa que representasse a coroa portuguesa, exatamente para poder estar mais perto desses donatários e principalmente dos seismeiros, quer dizer, dos donos das Seis Marias, que eram, na verdade, os donos de engenho, né? Os grandes donos de engenho, né? Que eu vou falar rapidamente sobre eles aqui também. Então, basicamente, qual era o objetivo do governo geral? Centralizar a administração política, econômica e militar. Então, o governo geral seria responsável aqui no Brasil por organizar todas essas capitanias e resolver todas as questões políticas, econômicas e de proteção do território. Né? Isso vai ser muito importante. Nesse momento, como eu falei, uma das capitanias que deu certo foi exatamente a capitania de Baía de Todos os Santos. E a cidade de Salvador vai ser escolhida para ser a capital da colônia portuguesa aqui na América, o Brasil. E Tomé de Souza vai ser nomeado o primeiro governador-geral da história do Brasil. Só que o governo geral também não é algo que dá muito certo. É melhor do que não ter nada. Mas tem alguns problemas. E a gente precisa pensar que problemas são esses. Tomé de Souza, e depois outros governadores gerais que vieram depois de Tomé de Souza, né? Eles tinham uma estrutura administrativa. Oi, Renata, tudo bem? Eles tinham uma estrutura administrativa que basicamente se dividia no provedor-mor, que era o cara responsável pelos impostos, pela grana, o ouvidor-mor, que era responsável pelas leis e pela justiça, e o capitão-mor, que era o responsável pela segurança. Esses 3 caras, essas 3 estruturas administrativas, essas 3 burocracias respondiam diretamente ao governo geral. E aí eu tinha as capitanias, com as Seis Marias, os engenhos e etc. As cidades, as vilas, né, e por aí vai. Legal, Renata. Espero conseguir passar um pouquinho. E aí, qual era o problema? Nas cidades, né, aqui da colônia, você vai ter as primeiras câmaras municipais. As câmaras municipais eram espaços dentro das cidades, dos espaços urbanos, onde os donos, né, os seismeiros, os donos dos engenhos se reuniam para discutir a política local daquelas localidades. Né? Então, essas câmaras municipais que estavam também abaixo, né, respondendo ao governador geral. Eles faziam, quem fazia parte das câmaras municipais eram os senhores de engenho. Né? E esses senhores de engenho, eles tinham os seus próprios interesses, que muitas vezes eram interesses locais e não eram interesses de toda a colônia.
Então, muitas vezes, essas câmaras municipais, elas batiam de frente, oi Karine, batiam de frente com o governo geral, dando exatamente esse atrito. Quer dizer, era melhor ter o governo geral do que não ter nada, mas também não quer dizer que seja perfeito. O governo geral também tinha ali problemas com os sesmeiros, né, com os senhores de engenho que tinham os seus interesses pessoais ali naquela história. Bom, e aí, essas câmaras municipais, esses senhores de engenho, eles vão ser apelidados, e isso é importante também para a história do Brasil, de homens bons, né? Quer dizer, ele era o europeu, branco, dono de terra, que cuidava da política local. Então ele era o homem bom, né? Aqueles homens que não eram bons não participavam dessa política. E aí eu estou falando de homens brancos pobres, né? Trabalhadores liberais, estou falando de escravizados, estou falando de indígenas, estou falando de mestiços, estou falando de mulheres e etc. Então eles não eram homens bons, porque os homens bons eram os senhores de engenho. E é muito engraçado, gente, olha como são as coisas, né? Como a história é maravilhosa. Como algumas coisas elas permanecem na história do Brasil até hoje, né? Quando a gente olha para a política brasileira hoje, 2020, e a gente vê lá o nosso Congresso, o nosso Senado, o nosso Ministério, enfim, né, os nossos poderes, tanto o executivo quanto o legislativo quanto o judiciário, a gente ainda vê essa representação dos homens bons, não é? Homens bons, né? Uma grande maioria de homens brancos, ricos, que são os caras que estão preparados, que têm condições de discutir a política brasileira e conduzir a nação brasileira. Olha o absurdo, né? Então isso é uma ideia que surge lá no século XVI e que mais ou menos permeia a nossa sociedade até hoje no século XXI. Né? Essa ideia dos homens bons, né? Bom, gente, e aí? Né, Marcelo? Isso aí, verdade. Esses sesmeiros, senhores de engenho, homens bons, eles vão ser autorizados, pouco depois do início da colonização no Brasil, de adquirirem mão de obra escrava. Essa mão de obra escravizada, mão de obra escravizada, não escrava, porque ninguém é escravo. A pessoa ela está escravizada ou ela não está escravizada. Isso é importante, esse ponto. Parecem que são só palavras, mas palavras carregam um peso que é importante, né? Então essa mão de obra escravizada, ela vai inicialmente ser indígena. Pelo menos uma tentativa de. Só que os senhores de engenho, né, os colonizadores, eles esbarram em dois problemas na hora de escravizar a mão de obra indígena. Na verdade, pode falar, Carlos. Eu não sei se você botou a mãozinha porque você quer falar alguma coisa. Pode falar. Na verdade, esbarrou em três coisas principais, né? Primeira, não era fácil escravizar os indígenas, porque os indígenas conheciam o território brasileiro. Então os indígenas, eles tinham línguas em comum, eles se entendiam, eles conheciam o território, então para eles organizarem fugas, organizarem qualquer tipo de movimento contrário à escravização, era muito mais fácil. Né? Então existia muita fuga, era muito difícil para os portugueses escravizarem os indígenas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tem a questão das doenças. Os indígenas morriam com uma certa facilidade em contato com os europeus. Né? Exatamente, o peso que carrega o peso, né, das palavras. Então, tem os indígenas, tem o segundo ponto, que tem a questão das doenças. Isso é uma verdade. É claro que às vezes as pessoas, alguns autores, dão uma importância muito grande para isso, e a importância não é tão grande assim, mas é uma importância, tá? Realmente pegavam doenças e tal, e enfim, vinham a falecer muito rapidamente. Mas isso também acontecia do lado dos portugueses, né? E o terceiro ponto é que o processo que a gente vai começar a falar agora de igreja, o processo da Igreja Católica no Brasil vai começar a bater de frente com essa tentativa de escravização indígena, por conta da catequização, até que o governo geral vai proibir a escravização indígena, só permitindo que o indígena fosse escravizado através da guerra
justa, que eu vou falar dela daqui a pouco, tá? E aí, o colonizador, né, o senhor de engenho, vai partir para essa mão de obra africana, que não era uma novidade. Às vezes a gente acha que a coisa de trazer africanos escravizados para o Brasil começou nesse momento, né? Vou falar já já dos jesuítas. E não começou nesse momento. Os portugueses já se utilizavam de mão de obra africana em Portugal e nas suas colônias em Portugal, na Ilha dos Açores, na Ilha de Cabo Verde e etc. Então, assim, o Portugal já conhecia, só que o volume era muito menor. Mas essa troca de produtos dos portugueses com lideranças africanas, sociedades africanas em troca de seres humanos escravizados, isso já ocorria. O problema que vai acontecer é o aumento dessa demanda. Os portugueses vão começar a querer cada vez mais e vão envolver cada vez trocas de valores mais valiosos a essas sociedades africanas, o que vai gerar todo aquele processo de escravização, que também eu vou falar um pouquinho hoje, se der tempo, mas não é o foco da aula de hoje. Eu vou falar isso em outras aulas. Bom, mas aí o papel da igreja, porque eu quero voltar para a igreja, porque é importante. Todo o processo de colonização do Brasil está pautado, no Estado português, lógico, né, que eram os donos da terra, na burguesia portuguesa, porque é através da burguesia portuguesa que Portugal vai ter dinheiro para operar essa colonização, e na igreja. A igreja é papel fundamental na colonização do Brasil, né? A igreja, ela está presente na primeira expedição, na expedição de Cabral, né? Ela está aqui, ela vem para o território brasileiro, né? Para a América, com interesses aqui. Você tinha uma parceria entre Estado e igreja, porque ambas eram importantes. E essa parceria, no caso dos portugueses, ela era tão forte e tão importante que os reis portugueses, eles tinham um poder autorizado pelo Papa, autorizado pela Igreja Católica, que era o padroado. O que era o padroado, gente? O rei português, ele podia, dentro dos seus territórios, dentro de Portugal e das colônias, logicamente, nomear bispos e organizar toda a estrutura administrativa da igreja. Quer dizer, o rei era como se ele tivesse quase que uma função eclesiástica dentro da igreja, dentro dos seus domínios territoriais, logicamente, né? E o padroado, gente, como poder, vamos dizer assim, do rei ou do imperador, vai durar aqui no Brasil até Dom Pedro II, tá? O padroado só acaba com a proclamação da República. Dom Pedro I e Dom Pedro II tinham o padroado também. Inclusive, que nós falamos há algumas semanas aqui, num bate-papo com o Carlos de Primeira República, nós falamos sobre isso. Um dos motivos da queda da monarquia brasileira de Dom Pedro II foi exatamente o mau uso, né, do padroado, né, desse poder que ele tinha. E qual era o papel da igreja, gente? O papel da igreja eram dois papéis importantes. O primeiro papel, que era o mais importante no primeiro momento, para Portugal, para o Estado português, era manter o status quo. O que eu quero dizer com isso? Portugal, ele tinha uma estrutura social, valores, e esses homens vindo para o Brasil, eles podiam se perder no caminho. Porque você imagina, tinham homens que estavam largando as famílias em Portugal, homens solteiros, homens que às vezes tinham uma vida bandida e que estavam vindo se aventurar no Brasil. Então, para o cara chegar aqui e começar a fazer um monte de merda, não ia custar, né? Com a igreja já foi feito muito. O que nós temos de caso na historiografia sobre violência sexual, né, que eu estou dizendo, violência dos colonos com indígenas, não está no gibi. Você imagina se não tivesse a igreja, aí que não ia ter regra nenhuma. Então a igreja, ela tinha uma função principal de manter a sociedade, tentar manter dentro do possível a sociedade portuguesa dentro daqueles padrões morais, daquele padrão de valores vindos lá de Portugal, né? E para isso a igreja se utilizava da confissão, né? Da confissão, da coisa dos pecados e etc.
E outra coisa muito importante da igreja era a contra-reforma. A gente não pode esquecer que nós estamos no século XVI, e o século XVI é o século da reforma religiosa, do surgimento das igrejas, protestantes na Europa. Calvinismo, luteranismo, anglicanismo e etc. Então a Igreja Católica precisa dar uma resposta a isso, né? E precisa conquistar novos fiéis fora da Europa, no caso da América. Então a companhia, né, que vai ficar responsável por essa vinda ao Brasil junto com os portugueses é a Companhia de Jesus, os famosos jesuítas, que tinham exatamente como função principal essa conquista de novos fiéis aqui na América. Basicamente, os jesuítas vão ficar durante muito tempo, até a Reforma Pombalina, eles vão ficar responsáveis pela educação dentro da colônia. Então todas as escolas, né, dentro do Brasil eram de responsabilidade dos jesuítas. Os jesuítas também vão ser responsáveis pela construção de igrejas e até fundação de cidades, principalmente em lugares longe dos engenhos, né? Nós temos, inclusive, o exemplo da cidade de São Paulo, que tem essa presença forte dos jesuítas na sua fundação, né? E o que eu já falei, o principal, que é a catequização indígena através das missões. As missões eram aldeamentos, normalmente longe das áreas de agricultura, né? Onde os jesuítas, esses aldeamentos eram próximos de aldeias indígenas e longe dos senhores de engenho, exatamente por conta dessa tentativa dos senhores de engenho de escravizarem os indígenas, né? E nesses aldeamentos você tinha esse trabalho de catequização. E como é que era feito esse trabalho? Isso é interessante a gente pensar, porque a gente fala muito que os portugueses destruíram por completo a cultura indígena. E destruíram muita coisa, isso é fato, né? Fato. Eu não vou aqui negacionar nada. Mas a primeira estratégia usada lá no século XVI foi exatamente uma estratégia de sincretismo, de utilizar a cultura indígena, né? Então, os padres jesuítas primeiro aprendiam a cultura indígena para, se utilizando dessa cultura indígena, implementar a cultura europeia, ocidental, portuguesa, cristã, né? Judaica cristã. Então, esse processo... Já viu o filme A Missão? Acho que não, Carlos. Não estou lembrado agora. Depois vou pesquisar. Não me lembro. Acho que não. Bom, e só para finalizar a questão dos jesuítas, você tem a que eu falei da Guerra Justa. O que seria a Guerra Justa? A Guerra Justa, já que eu vou falar de escravidão agora, a Guerra Justa era o seguinte... A lei brasileira, da colônia brasileira, né, da colônia portuguesa, ela dizia que era proibido escravizar indígenas, a não ser que o indígena atacasse e se rebelasse contra um senhor de engenho. Tá? Nesse ponto, se o senhor de engenho fosse atacado, ele poderia contra-atacar escravizando esse indígena. Isso era o que dizia a lei, né? Não com essas palavras, mas vou procurar ver. Vou procurar ver A Missão. Já fica aí para todo mundo aí a indicação do filme A Missão. E aí muitos colonos portugueses vão se utilizar dessas artimanhas, vão se utilizar de estratégias para, como é que se diz, provocar os indígenas, para que os indígenas atacassem eles, para que eles tivessem a prerrogativa de utilizar a legislação da guerra justa. Isso vai acontecer, mas aí os jesuítas também entram nessa história tentando evitar que isso acontecesse. Gente, a gente está indo aí para a reta final da nossa aula. Eu esqueci de ver a hora exata que eu comecei, mas eu acho que deve faltar uns 10 minutos, não mais do que isso. E eu queria falar rapidamente, depois eu vou ter uma aula só sobre isso, né? Mas eu queria falar rapidamente sobre escravidão africana. Né? Que exatamente como eu falei agora há pouco tempo, por conta da dificuldade da escravização indígena, os colonos vão se utilizar da prerrogativa da escravização de seres humanos africanos. Né? Como eu falei, você tem uma relação antiga de Portugal com a África, então esse comércio de escravos não era uma novidade.
você vai ter como novidade a demanda, né? Você vai ter uma quantidade muito grande de escravizados africanos sendo adquiridos na África e vindo para o Brasil, muito maior do que em qualquer outra época. E você tem, para justificar essa escravização africana, você vai ter, olha o papel da igreja aí de novo, a criação de uma justificação religiosa, que vai ficar muito comum nos séculos XVI e XVII, que era uma história, e aí quem é religioso pode me ajudar, que deve saber isso melhor do que eu. Você tinha uma ideia, existia uma ideia que foi muito difundida nos séculos XVI e XVII, de que o continente africano ele era um continente amaldiçoado. Ele era um continente que tinha sido povoado por... Esqueci o nome do filho do Noé. Se alguém lembrar, bota aí pra mim, escreve aí pra mim. Do filho do Noé, que vê o pai nu, né, e é amaldiçoado, né, e foge, né? E aí, durante muito tempo na igreja, se defendeu isso, de que o continente africano era um continente amaldiçoado, que inclusive os africanos teriam, né, a cor da pele mais escura do que do que o homem europeu, por conta dessa marca, que seria uma marca dessa maldição, e que por isso o europeu estaria fazendo um favor ao africano ao escravizá-lo, porque escravizando esse africano e trazendo-o para o Brasil, ele aqui seria convertido ao cristianismo e poderia ser salvo, a sua alma poderia ser salva, enquanto se ele continuasse na África, com as religiões que existiam na África, ele seria condenado ao inferno e etc, né? Então, durante muito tempo teve essa justificação religiosa. Mas é claro que o comércio de escravos nunca foi bem visto no sentido social. Ele era muito bem visto economicamente, porque alguns traficantes de escravos lucraram muito e viraram pessoas muitíssimo ricas, né? Mas socialmente sempre foi mais ou menos mal visto, apesar de todo mundo que tinha dinheiro querer ter um escravo, né? Querer ter um escravizado, né? Mas você tinha, socialmente era meio ruim, né? Era meio, você se dizer, né? Comerciante de escravizados e tal. E aí, o que é importante falar? Só tem 2 minutos restantes. Então eu vou ter uma outra aula só para a gente falar de escravidão africana, porque tem muita coisa para falar. Ia falar dos tumbeiros e tal, da resistência. Mas o meu tempo está acabando. Eu vou ter uma aula só sobre escravidão, que a gente vai falar sobre resistência escrava. A gente vai falar sobre as formas, né, que os escravizados eram punidos, enfim, etc. Gente, a gente fica por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar no privado para a gente tirar umas dúvidas. Espero que vocês tenham gostado. Tem muita coisa para se falar ainda de Brasil colonial, mas esse é um quadro inicial, geral, da colonização. Rola um resumo. Agora não dá, que eu só tenho 1 minuto para resumir. Mas essa aula é gravada. Canaã, isso mesmo. Essa aula é gravada e eu vou postar amanhã no YouTube. E aí vou disponibilizar o link. Se não achar o link, me procura ou procura o meu canal no YouTube, Bruno e Núbia. Tudo junto, é o nome do meu canal. Tá? Eu vou postar amanhã esse vídeo lá. E aí você pode ver desde o início, tá? Para quem chegou atrasado, pode ver lá desde o início. Beleza, gente? Muito obrigado. Foi um prazer. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã eu tenho uma live às 19 horas, é 1 hora mais cedo, com o meu amigo João Ricardo Oliveira, cineasta, e a gente vai falar sobre a história do cinema e a história no cinema. E na quinta, como já é tradição, 19 horas, com o meu amigo Carlos Albuquerque, falando sobre o Dia do Trabalho. Então, amanhã e quinta, 7 da noite. Valeu, galera. Obrigado.